Que a graça e a paz do Senhor Jesus ela esteja presente na tua vida neste novo dia. Em nosso devocional de esperança e vida de hoje, vamos falar sobre o tema Jesus, verdadeiro Deus e homem. Quando falamos sobre essa questão, verdadeiro Deus e homem da pessoa de Jesus, é muito interessante para nós entender a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ao vir à terra, ele se encarnou, ele nasceu entre nós. Jesus é o Deus homem. E uma coisa muito importante de destacar também sobre essa questão é que muitas vezes tem pessoas que dizem, que Jesus é 100%, 50% divino e 50% humano. Porém, não é essa a verdade. Jesus, ele é 100% divino, Deus, e ele é 100% humano. Por isso que Jesus, ele conhece as nossas dores. Por isso que Jesus, ele sabe perfeitamente todas as coisas a nosso respeito, a nossa vida, e ele também entende e sabe de todas as coisas a respeito da questão divina, do eterno Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está deixando claro aqui que o Verbo, esse Verbo é Jesus Cristo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Veja o versículo 14 do mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, glória que o Pai possui, da mesma forma. Jesus, ele tem essas duas naturezas distintas, a divina e a humana. Jesus é Deus sem deixar de ser homem, e é homem também sem deixar de ser Deus. Esse é um grande mistério. É um grande mistério. E eu quero destacar junto com você, nesta devocional, sobre dois pontos centrais da fé cristã. O primeiro é, Jesus é verdadeiramente Deus. Jesus é o Verbo eterno do Pai. Ele pré-existe a criação e ele é o autor da criação. Ele é primeiro que a criação. Ele é o autor da criação. Não teve origem, mas é a origem de todas as coisas que vêm de Deus. Jesus não abdicou da sua divindade ao se fazer homem. Seus atributos, suas obras provam que a divindade que ele possui. Tudo que Jesus fez quando aqui esteve nesta terra, ele não abdicou da sua divindade, não abriu mão da sua divindade. Jesus é verdadeiramente homem. O Verbo divino se fez carne, se fez um humano e habitou entre humanos. O Eterno entrou no tempo. Então, o infinito agora tornou-se finito. O Senhor se fez servo. Jesus se fez servo. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele fala que nós temos que ter o mesmo sentimento de Jesus. Quando Paulo fala sobre isso, ele está chamando nossa atenção para termos a mesma postura, para termos a mesma linguagem, para termos os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, para sermos iguais a Jesus. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção, para sermos igual a Jesus, copiarmos a pessoa de Jesus. Jesus, como homem, ele foi sujeito aos seus pais. Ele aprendeu a obedecer. Jesus aqui,
e nos ensina que, como filhos, devemos obedecer também aos nossos pais terrenos. E a Bíblia nos fala sobre essa questão de obediência, de honra aos nossos pais. Lá em Provérbios diz o seguinte: se nós desejamos ter vida longa, devemos ser obedientes e honrar aos nossos pais. Vemos que muitos filhos que desonram os seus pais. Quando fazemos isso, também pecamos contra Deus, porque é uma ordem do Senhor que devemos honrar e amar os nossos pais. Como homem, Jesus sofreu cansaço, ele teve sede, teve fome, e finalmente ele foi preso, foi açoitado, e encerrando, ele foi crucificado. Como homem, ele se identificou conosco. Plenamente, ele se identificou totalmente com os humanos. Tornou-se o nosso fiador substituto. Vejo aqui um ponto muito importante que deve ser destacado, porque Jesus, ele se tornou o nosso substituto, o nosso fiador. Ele pagou a dívida dos nossos pecados. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez. Ninguém hoje pode fazer o que Jesus realizou, porque só Ele é divino, só Ele tem poder, e Ele, ao assumir a sua natureza, a natureza humana, Ele associou-se ao mesmo patamar da humanidade, e Ele conhece bem as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, tudo. Tudo que eu e você sentimos, pensamos, desejamos, Jesus, ele passou na sua vida também aqui na terra por essas coisas. Porém, ele não deixou a sua divindade. Ele manteve-se firme. E isso fez com que ele se tornasse, então, agora humano e divino, tornasse-se agora o fiador, pagando a dívida, morrendo na cruz para pagar pelos nossos miseráveis pecados que estavam sobre as nossas vidas. Se Jesus não fosse Deus, não poderia oferecer um sacrifício de valor infinito, porque o que Jesus nos dá a partir do seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, ele nos concede agora a vida e vida eterna e com Deus para todo sempre. Se não fosse homem, não poderia ser nosso substituto, porque Deus é ao mesmo tempo homem, ele pôde ser então o nosso mediador entre Deus e os homens, que é o que a palavra nos ensina também, que entre Deus e nós só existe um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É Ele quem leva ao Pai as nossas causas. E é interessante que a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele se encarrega, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele se encarrega de levar ao Pai aquilo que realmente é a necessidade nossa. Ele expressa corretamente diante de Deus. E o Senhor Jesus, ele advoga a nossa causa. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, junto ao trono da glória. Porque Deus é homem, pôde salvar totalmente todo aquele que nele crê. Porque ele pagou pelos nossos pecados. Hoje, todo aquele que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus unigênito, que foi enviado ao mundo para viver, para estar entre nós e pagar o preço do nosso resgate, todo aquele que confessa Jesus Cristo e crê firmemente no seu poder,
é salvo. Por isso, invoque o nome do Senhor Jesus com fé, com certeza de que Ele está do teu lado, Ele te ouve. O Senhor Jesus, lembre-se, Ele é o nosso intercessor junto ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus o abençoe grandemente. Leve esta causa, leve esta necessidade, o teu pedido ao Senhor Jesus. Coloque para Deus na pessoa de Cristo. Vamos juntos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor providenciou todas as coisas para que pudéssemos, então, viver uma vida feliz, uma vida abençoada, mesmo em meio a muitas lutas e dificuldades que enfrentamos. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por nós. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito traga a cada um nesta manhã a esperança, a alegria, a fé, a certeza, para que possa prosseguir. E abençoe, Deus, a vida de cada um neste dia. Conceda, ó Deus, a tua graça e misericórdia em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus, e é que assim oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Deus o abençoe e procure conhecer mais da pessoa de Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada. Deus o abençoe. Um bom dia.